Retomando os trabalhos da CPI dos radares, aqui com a presença dos senhores vereadores, procurador Dr. Shiraim, a quem eu agradeço também aí por estar acompanhando os trabalhos, consulto a depoente, diante do intervalo concedido por esta comissão, junto a seus advogados, se há a intenção, se há o interesse de colaborar com a CPI, na possibilidade de mudar a estratégia de defesa colocada dentro do direito constitucional aplicado, apresentado no início dos trabalhos. Eu respeito muito essa casa. Eu peço desculpas realmente, mas eu vou seguir a recomendação do advogado. Eu vou permanecer em silêncio. Peço desculpas mesmo, mas... Sem problema. Eu peço que só me devolva o termo de compromisso, por favor, dona Aline. Segundo decisão, então, respaldada no direito constitucional, a depoente, senhorita Aline Cândida Moisin Jean, não aceita assinar o termo de compromisso e, respaldada até mesmo pelos seus advogados, orientada pelos seus advogados, decide permanecer em silêncio. De qualquer forma, volto a frisar que vamos continuar os trabalhos, imputando aqui os devidos questionamentos dos trabalhos desta comissão. Gostaria, dona Aline, de fazer um breve resumo, se possível a senhora pudesse fazer esse breve resumo. Se não puder, eu vou fazer aqui, perguntando se você sabe, se tem ciência do porquê que a senhora está sentada nessa cadeira hoje, na Câmara de Florianópolis, Câmara dos Vereadores de Florianópolis, na CPI dos radares. Eu peço desculpa, mas eu vou permanecer em silêncio. Perfeito. Dona Aline, então eu vou ler aqui um resumo que eu tenho em minhas mãos, que é o resumo da Polícia Federal, um relatório da Polícia Federal, da Operação Ave de Rapina. A senhora deve ter ouvido falar muito no ano passado, e desde então até o momento de hoje deve ter sido uma mudança incrível na sua vida, né? Então, dona Aline Cândida Moisin Jean, segundo a Polícia Federal nesse relatório, responsável pela liberação criminosa a pedido de Júlio Pereira Machado e Adriano João de Mello, de valor dividido junto à Sinasc e consequente retirada do veículo Ford Escort, placas MAS 7948, da lista de leilão do DETRAN, mediante alteração, exclusão, dados corretos de banco de dados da administração pública, obtendo vantagem para o proprietário do carro, Rogério Luiz da Silva. Esse é um breve resumo desta ação aqui, apresentada em relatório pela Polícia Federal, de um trabalho feito durante quase um ano de investigação, em que a Polícia Federal estava seguindo seus passos, a Polícia Federal estava seguindo passos de outros agentes, seja público, seja político, ou seja ele da iniciativa privada, e a Polícia Federal, com o trabalho, apresenta um relatório com dados baseados em interceptações telefônicas, imagens, com várias provas. A senhora já tinha ciência desse relatório? Peço que responda ao microfone, por favor. Eu gostaria de permanecer em silêncio. Continuando os trabalhos, dona Aline, após esse breve resumo, a quem eu gostaria muito de ouvir uma resposta diferente, dona Aline. Mas de antemão já dizer que todos esses questionamentos estão sendo feitos hoje, até falando diretamente aos seus advogados também. Vou deixar claro que a senhora provavelmente, não contribuindo hoje, possa vir a ser chamada brevemente para contribuir com os trabalhos da CPI, mesmo diante de um direito constitucional que eu respeito, mas eu acredito que não está ajudando em nada a nossa cidade, os trabalhos desses vereadores estão aqui à sua frente para poder tentar esclarecer o que realmente acontecia na parte que lhe cabe como responsável deste processo. Dona Aline, pelo menos a senhora poderia dizer há quanto tempo a senhora trabalhava na empresa Sinasc? Ou trabalha? A senhora trabalha lá ainda, não? Eu gostaria de permanecer em silêncio, por
Recomendação do advogado. Tá. Por favor, bota mais para o próximo microfone, por favor. A senhora poderia... A senhora trabalhava em que setor dessa empresa, da Sinasc? Gostaria de permanecer em silêncio. Mas a senhora poderia contribuir, pelo menos, dizendo se trabalhava ou não, se trabalha na empresa? Acho que, pela orientação dos advogados, pelo menos alguns questionamentos pudesse... É a recomendação... nenhum questionamento. Todas as questões vão ser... a coerência, né, com relação a todos os questionamentos. Por isso, Perfeito. ela está silenciando com relação a todos os questionamentos, Entendido. por mais pontuais ou irrisórios que pareçam. Entendido. Eu queria saber mais precisamente a área de atuação que a senhora trabalhava na Sinasc. Eu acredito que a resposta vai ser... Por favor. Eu gostaria de permanecer em silêncio. Ok. Eu vou perguntar alguns nomes. Eu gostaria que a senhora pudesse me dizer se conhece ou não. Peço à assessoria da casa que possa... Dá uma água ali para Não precisa não, a obrigada. dona Aline, por favor, ali. Obrigada. Dona Aline, o senhor Júlio Pereira Machado, esse nome lhe é familiar? Eu gostaria de permanecer em silêncio. Júlio Caju, com o nome vulgo Caju, um apelido dele, nem não ajuda em nada? Gostaria de permanecer em silêncio. Se eu lhe mostrar uma foto dele, a senhora consegue identificá-lo? Gostaria de permanecer em silêncio. Só para completar, o Júlio ele tem uma relação muito forte com você, que, segundo as interceptações telefônicas e contatos. Então, a gente sabe que você tinha um relacionamento com ele e conhecia ele. O senhor Jean Carlos, comandante da Guarda Municipal de Florianópolis, a senhora conhecia? Eu vou me manter em silêncio. Essa foto lhe é familiar, não? Me manter em silêncio. Adriano- Desculpe, mas eu me mantenho em silêncio. Adriano Melo. Recomendação. Theo Matos, a senhora conhecia, não? Vou ficar em silêncio, por recomendação. Vou seguindo aqui com os questionamentos, dona Aline. Dentro do processo ao qual foi feita a investigação pela Polícia Federal, foram identificados um dos delitos feitos pela senhora, na verdade, colocado como responsável por alterar e excluir dados corretos do banco de dados do Sinasc. A senhora alguma vez fez alguma alteração a pedido de algum agente público ou político? Eu vou continuar em silêncio. A senhora alguma vez recebeu de algum agente público ou político alguma quantia em dinheiro ou ajuda de qualquer que seja a natureza para poder fazer alguma alteração nos dados dos bancos de dados? Eu vou continuar em silêncio. Senhor presidente. Só um minutinho, vereador, tome nota aí e em seguida eu vou passar os trabalhos aí para os senhores vereadores. Tem só mais um questionamento a fazer aqui. No relatório também da Polícia Federal, o Adriano Melo lhe pressionava, pedindo isenção de algumas taxas. E isso feito através de uma investigação da inteligência da Polícia Federal, ao qual nós temos um inquérito, relatório apresentado, senhor. E eu tenho até aqui mesmo parte das escutas telefônicas do próprio Adriano com a senhora. A senhora alguma vez foi pressionada pelo Adriano? Eu vou... Desculpa, mas eu vou ficar em silêncio. Eu vou ter que ler, então, trechos da escuta telefônica para ver se a senhora lembra especificamente desse fato. Tá? Faz parte aqui também do relatório da Polícia Federal, na escuta telefônica do processo de um inquérito denominado lá da Operação Ave de Rapina,
em que parte do trecho dessa escuta telefônica, vou começar aqui mais precisamente no meio dessa conversa, porque é uma conversa um pouco longa também. O Adriano com a dona Aline. O Adriano abre a conversa falando: dava 1.660. Dava 1.660? É uma pergunta, na verdade, que ele faz. Aí você responde para ele: 1.698. Até o dia que pagou os débitos dava 900 e pouco. Eu que falei para o Luiz que dava 500, porque o Luiz falou para cobrar até o dia que pagou pelo menos. E o Adriano completa: ah, mas para mim ele não falou nada disso. E você fala para ele: aí os 500 que é uma terça parte, a mulher achou ruim. E o Adriano continua, depois de você: mas o Luiz não me falou nada disso. Aí o guri vai aí com a intenção de realmente para tirar o carro que tá fodido. Tá mais do que fodido. Aqui, na verdade, tem alguns ruídos dentro da interceptação que acabam cortando um pouco, mas essa é a fala dele. E você fala: pois é, mas daí? E o Adriano continua: aí tu me mata. E você: mas daí era 690, fala com o Luiz de novo. E o Adriano: mas daí tinha que falar para mim, então só assim, ó. O Adriano: tem tal coisa para pagar. Aqui, na verdade, a conversa é mais longa ainda. E mais adiante, é identificado, segundo o relatório da Polícia Federal, que vocês estavam negociando a possibilidade justamente de resgate de um veículo que estava no pátio, por conta de multas, alterações no cadastro lá público, né? De trânsito de Florianópolis. A senhora lembra dessa conversa com o Adriano? Eu vou permanecer em silêncio. A senhora lembra de ter trocado o WhatsApp, um aplicativo, com o Adriano, com mensagens? Vou ficar em silêncio. Em seguida, você mesma que pergunta para ele, que falou para ele, né? Mas eu mandei o WhatsApp para ti, tu leu? Você falou para o Adriano. Essa voz aqui é atribuída, esse texto aqui é atribuído e tem em voz também, mensagem de voz, falando com o Adriano. Você não lembra de nenhum momento dessas conversas aqui com o Adriano? Eu vou permanecer em silêncio. A pessoa que mais tinha contato com você dentro do Sinasc, solicitando alterações ou favorecimento de alguma pessoa, era o Adriano ou era o Júlio? Vou ficar em silêncio. Desculpa. Senhores vereadores, vou abrindo também os trabalhos para os senhores aí, para que possam ajudar na condução, por favor. Boa tarde, Aline, advogado, todos presentes. Aline, acho que eu já sei qual será a tua resposta, mas, de qualquer forma, eu gostaria de perguntar se a tua pessoa está com a consciência leve de que não cometeu nenhum crime. Está. Nós temos alguns diálogos ali que, muitas vezes, lendo, nós podemos até tentar imaginar algum tipo de contravenção, alguns dão a entender algum tipo de favorecimento a um determinado cidadão, um determinado servidor público, pelo fato do serviço prestado pela Sinasc. Um deles é a guarda de veículos. E sabemos que tem uma pressão muito forte por parte de cidadãos e também de servidores públicos para que alguns veículos sejam retirados do pátio mediante algum tipo de pagamento. E a minha pergunta para ti, nesse momento, é se, diante desse cargo importante que tu ocupavas dentro da Sinasc, tu recebias muita pressão externa, do tipo pessoas ligando, pessoas indo até a Sinasc te exigindo, ou até de um superior teu te determinando que fizesse alguma atitude que, mesmo tu achando incorreta, não posso nem chegar no ponto ilegal, mas não julgando com o teu comportamento como cidadã, como servidora dessa empresa, que tu tivesse que em algum momento executar alguma coisa que não querias fazer por determinação, por medo de perder o emprego, por alguma forma de pressão realmente gigantesca em cima de ti? Desculpa, mas eu vou ficar em silêncio por orientação dos advogados. Nós percebemos também que a Sinasc começou a prestar alguns serviços para a prefeitura
faz alguns anos. E essa data, tu te recordas? O ano do primeiro contrato da Sinasc com a Prefeitura de Florianópolis? Vou ficar em silêncio, porque eu não sei. Existia também, senhores vereadores, uma outra empresa denominada MJV. Eu gostaria de saber se a Sinasc possui algum tipo de relação comercial com essa empresa. Eu vou ficar em silêncio. E era comum a Sinasc terceirizar algum tipo de serviço? Eu vou permanecer em silêncio. Senhor presidente, eu tenho um rol aqui de questionamentos, Certo. mas eu vou aguardar mais um momento e até respeitar Perfeito. pouco o nervosismo da Aline ali, para que Aline, ela eu tô possa vendo tomar que uma água, se eu acalmar. também estou vendo que ela está Não, eu tô bem, tô um pouco tranquila. nervosa. Só que É uma pena, pelo que a gente vê aqui nos autos, aqui você aponta a fraca dessa corda. Repito isso para você aqui agora. Veja a tua angústia aqui para poder não, é que eu, querer contribuir com a CPI. não é isso, é que eu fico nervosa mesmo, porque eu nunca passei por isso. Então, pra mim é... Uhum. Pode ir a vida inteira. Só eu uma nunca fiz parte, nada de presidente. errado. Aline, aqui, assim, só para entenderes, nós não temos o poder de condenar ninguém. Nós não somos a justiça. Mas nós estamos buscando justiça com o cidadão de Florianópolis. E isso passa... Nossa função principal é apurar os fatos e ver se teve algum servidor público do município, político ou não, que extrapolou as suas funções de servidor público e serviu ao seu próprio benefício. Então essa é a nossa tentativa aqui. E no que tu sentires à vontade de nos comentar, de nos relatar, qualquer vírgula vai nos ajudar muito. Porque nós temos aqui muitos indícios realmente de corrupção dentro da Prefeitura Municipal de Florianópolis, indícios suficientes já para fazer com que boa parte dos que estão indiciados possam ter que responder de uma forma ampla um processo grande administrativo dentro da Prefeitura e até, quiçá, na Justiça. E nós estamos aqui tentando identificar realmente os responsáveis. Nós temos o caso do Baiano, que, segundo o relato dele e algumas leituras no relatório, nós conseguimos observar que a própria Polícia Federal, por ele ter ajudado nessas investigações, acabou, usando um termo mais pejorativo, dando uma certa liberdade, até tirando um pouco da pressão pela qual ele sofreu diante desse processo todo. E ele contou algumas coisas muito importantes para nós que fizeram com que a nossa caminhada dentro da CPI e, consequentemente, a Polícia Federal conseguissem andar em passos largos, fossem algo mais amplo. Nós observamos que o Baiano era um pedaço importante do quebra-cabeça, mas era apenas um pedaço pequeno, e que o contexto inteiro da montagem ela passava por ele, mas que se esse cidadão aqui não tivesse ajudado, ele receberia toda a carga da culpa nos seus ombros, o que não seria justo. E a nossa fala, enquanto vereadores, nesse momento não é para te condenar, muito menos para te julgar, e sim para que tu possas ajudar a nossa cidade e ajudar, de fato, a tirar esse peso e passar para as pessoas que realmente devem carregar esse fardo. Obrigado, senhor vereador. Está bem, presidente. Só um minutinho, só fazer mais um textinho aqui que eu gostaria que prestasse atenção, até mesmo que faz parte também desse relatório. Há uma transcrição de uma conversa que comprova que o valor devido do senhor Rogério Luiz, dono de um escorte, que a Aline afirma ser de R$ 1.698, e ainda um ofício número 5.120/2014, na folha 1213 dos registros da Sinasc, que consta o pagamento no valor de R$ 500, referente ao valor de R$ 500, referente à liberação do carro do senhor Rogério. De R$ 1.698, ele pagou R$ 500 para a liberação do veículo.
O que a senhora tem a falar sobre esta transação? Quem ficava com o valor restante? Não se chegava aos cofres públicos? Eu vou permanecer em silêncio. Senhor vereador relator. Questão de ordem. Só um minutinho, perguntou o vereador relator, que já em seguida já passo. É que ele já tinha pedido já no início, vereador, então só peço respeito ao vereador relator, por favor. Não, é o teu. Prossiga, por favor. Senhora Aline, boa tarde. A senhora é moradora de Florianópolis, de São José? Moradora de onde? De Palhoça? Palhoça. E a senhora trabalha no Sinasc há bastante tempo? O Sinasc, ele essencialmente presta serviços para o serviço público, é isso? Ou ele presta serviço para empresas particulares, presta serviço? Eu vou ficar em silêncio, não sei. Certo. A senhora sabe nos dizer se com o município de Florianópolis o Sinasc tinha mais de um contrato, prestava mais de um serviço, era só vinculado ao IPUF? Vou ficar em silêncio, porque eu não sei. Certo. Peço para a senhora falar no microfone. Desculpa. Registrar todas as respostas, mesmo que seja... Peço para que fale ao microfone para ficar registrado todas as respostas da mesma maneira, por favor. E a senhora sabe dizer se o Sinasc ele prestava serviços para Florianópolis via governo do estado, via Detran, ou é só com esse contrato com o IPUF? Vou ficar em silêncio. Certo. Das funções que o Sinasc exercia, né, os serviços que ele prestava, que pelo que eu sei, que fiquei sabendo, é o local onde os veículos apreendidos pela polícia vão e pelas guardas municipais também vão. Isso é um dos serviços, né? Tem também serviços de sinalização, se eu não me engano, sinalização, placas, isso o Sinasc também faz? Eu vou ficar em silêncio, porque eu não sei o que exatamente faz. Certo. Mas das funções que a senhora executava dentro dessa empresa, dentro do Sinasc, a senhora pode descrever um pouco para a gente o que era administrativo, era operacional? Eu prefiro ficar em silêncio, me desculpa. Certo. Mas eu vou ficar em silêncio. E a sua formação? A senhora nasceu em Palhoça, nasceu em Santa Catarina? De onde que a senhora é? Eu só nasci numa cidade do Rio Grande do Sul, mas desde pequena eu fui Cresceu criada aqui? em Santo Amaro da Imperatriz. Santo Amaro. Sul do Rio. A senhora estudou em Santo Amaro? Sim. E a senhora se for... Segundo grau só. Ensino médio. Certo. E a senhora trabalha para o Sinasc há quanto tempo? 9 anos. 9 anos. Tá. Trabalha sempre na mesma área dentro do Sinasc, na mesma função? Eu preferi ficar em silêncio. Uhum. Desculpa, mas a orientação dos advogados é ficar em silêncio. Certo. E durante esses 9 anos que a senhora trabalhou para o Sinasc, a senhora trabalhou em mais algum outro lugar? Eu vou ficar em silêncio. Certo. Por enquanto é isso, presidente. Obrigado. Desculpa. Vereador Pedrão, quer continuar, por favor? Muito obrigado, senhor presidente. O Sinasc, ela havia solicitado à Prefeitura Municipal, mais especificamente ao IPUF, por 2 oportunidades, um termo aditivo, que fosse aditivado em 25% e depois mais 25%, totalizando aí quase 50% de aumento no valor do contrato. E eu gostaria de saber se esse contrato ele foi gasto por inteiro, se ele foi realizado, se há um relatório por parte da Sinasc com todas essas ações feitas com o valor desse contrato, se foi muito difícil receber da Prefeitura Municipal, porque acho que isso é algo Virou praxe. que isso demora muito, infelizmente.
E se algum servidor público cobrou alguma propina para que liberasse um pagamento? Eu não tenho conhecimento de contratos da Sinasc. E eu fico em silêncio mesmo, porque também não sei se tem, o que tem de contrato. Do que nós observamos, assim, presidente, é que era bastante comum que a Sinasc recebesse os valores da prefeitura. Entretanto, teve esse último aditivo que nós estamos citando, que ela executou, com essa garantia de sempre receber o recurso da prefeitura, ela executou um aditivo que não estava pronto ainda, suplementando em 25% a mais do já suplementado. Com pareceres contrários dentro do IPUF? Sim, e realizou as obras, as sinalizações solicitadas. Apresentou a medição. Apresentou de uma execução. medição, o superintendente do IPUF aí questionou o valor, questionou as ações feitas e decidiu não efetuar o pagamento. Então, nós observamos aí que há uma interrogação enorme dentro dessa dinâmica de trabalho estabelecida. E para mim fica muito claro que essas medições elas não foram apresentadas de maneira fidedigna. Tanto é que a prefeitura não recomendou o pagamento da referida fatura. E foi até mesmo um dos momentos de maiores cobranças dos servidores daquela casa, do IPUF. O que foi nos remetido aqui na depoimentos. CPI, nos depoimentos. Então, eu gostaria, senhor presidente, de constar aqui como um requerimento desta CPI que todos os contratos da Sinasc, em especial o termo aditivo, ele seja encaminhado por parte da prefeitura a esta CPI, bem como o relatório das aferições das medições. Informo o senhor vereador que todos os documentos que estavam no IPUF, referentes a que estão, na verdade, envolvidos nessa operação chamada Ave de Rapina, foram apreendidos pela Polícia Federal e a Prefeitura. Nós já tínhamos feito, até essa CPI já tinha feito a solicitação, através de expediente, à Prefeitura de Florianópolis, que nos respondeu, através de ofício, dizendo que não tem esses documentos, não existem mais, porque foram apreendidos na operação. Quando a Polícia Federal esteve naquele órgão, no IPUF, e acabou levando todos os computadores e documentos. Recentemente, por expediente também desta CPI, nós já fizemos um encaminhamento de compartilhamento, solicitando compartilhamento das provas junto à Polícia Federal, junto à Justiça e junto ao Ministério Público, solicitando o compartilhamento das provas, que aí sim fica mais fácil para a gente poder trabalhar, porque com a ausência justamente desses documentos, eu até entendo, Vossa Excelência, de que fica um pouco difícil, a gente precisa ter esse documento para poder ter um pouco mais de norte. E, senhor presidente, eu gostaria até de submeter mais um requerimento aqui à CPI, mas antes gostaria de ouvir o aval da Procuradoria, referente ao compartilhamento das informações que a própria empresa tem referente a esse tema, visto que é um tema que está sendo investigado, é um tema de interesse público. Sim. E acho que o interesse público ele fica acima de qualquer outra consulta a Procuradoria, outro princípio que esteja nesse momento. Consulta a Procuradoria porque é cabível. O senhor procurador, doutor Schrein, poderia nos dar uma luz a respeito deste questionamento do vereador Pedrão? Presidente, essa é uma relação mercantil e da qual a empresa detentora dos dados, dos contratos e informações, pode ser convidada a apresentar, mas ao que tudo indica não virá de forma tão espontânea. Então não se vê mecanismo, a não ser via judicial, de apresentação de documentos. Contudo, essa informação de que os documentos estão retidos junto à Polícia Federal, ao Ministério Público e à vara especial que está apurando a matéria, eu sugiro que nós façamos um expediente ao magistrado desta vara especial, para que pelo menos este documento que o vereador Pedro de Assis está solicitando,
ele nos venha, mesmo que seja cópia ou coisa que o valha, mas que nós peçamos pela via judicial. Não acredite em intento pela via particularizada. Perfeito, senhor procurador, já está tomado nota. Solicita a secretaria desta comissão e ao final dos trabalhos também administrativamente nós podermos dar sequência administrativamente a essa solicitação, a esse requerimento. Obrigado, senhor vereador. Vereador Edmilson, por favor, com a palavra. Questão de ordem, na verdade. Aline, você poderia falar onde é que você mora? Palhoça. Palhoça. Já recebesse visita, depois que estourou a ave de rapina, de algum agente público, do Júlio? Vou ficar em silêncio, não recebi. Os seus advogados foram apresentados para te defender pela empresa? Ou você buscou... Eu vou ficar em silêncio, por favor. Desculpa, mas eu vou, por recomendação deles, eu vou... Não, vou ficar em silêncio. Microfone, por favor, tá? Pelo menos poderia... Acho que até mesmo o advogado relatar... Vocês são advogados da própria empresa ou só da cliente? E coincidentemente também da outra pessoa que virá depor aqui. É escritório próprio? Na verdade, eu não tenho que perguntar, ela vai ficar em silêncio. Não tem. Eu confesso, até, já que ela não pediu que a imprensa não tivesse, a imprensa tá, que infelizmente, ao meu ver, muito cedo para falar, tu deixa de ajudar a cidade, e hoje, a partir de hoje, da próxima vez que a gente te chamar, pode ser que eu comece a olhar que você também faz parte desse grupo que a gente está tentando desvendar. Então, se você não está tendo a coragem de tentar fazer com que essa corda não estoure na mais fraca, que nesse momento é a sua pessoa, que poderia estar ajudando muito a CPI, eu não tenho mais nada a perguntar, a não ser esperar o relatório final do trabalho e, quem sabe, provar alguma coisa ao contrário do que eu penso daqui para frente. Dona Aline, a senhora tem conhecimento das vantagens que o Adriano ou o Júlio ganhavam com esses favorecimentos quanto à retirada das taxas no sistema, bem como a liberação de veículos do pátio da Sinasc, não? Vou ficar em silêncio. Há quanto tempo alguns agentes públicos ou por intervenção política utilizavam da sua articulação dentro da empresa para fazer algum tipo de irregularidade? Permanecer em silêncio? Não tinha isso. Dona Aline, é uma pena você não poder contribuir com essa CPI. Volto a frisar aqui que em um momento breve, nós temos toda a paciência do mundo. Essa CPI aqui, ela procura sim fazer um trabalho responsável, e temos toda a paciência do mundo para, no momento certo, você achar interessante, junto com a instrução dos seus advogados, puder trazer algum esclarecimento, algum fato. Peço que a senhora reflita ao sair desta CPI, ao ir embora, conversar com a sua família. Como todo mundo já falou aqui, a corda acaba arrebentando sempre no ponto mais fraco. E a senhora era um instrumento importante que dentro desse processo aqui, supostamente, fazia parte de uma organização criminosa, segundo o relatório da Polícia Federal. No momento em que a senhora até agora não conseguiu contribuir com a CPI, eu lamento, como vereador, como um fiscalizador do dinheiro público, em que a população lá fora está indo às ruas reclamando do sistema nosso político, mas não sabendo que esse sistema político é sempre corrompido pelo sistema privado também. Tem os corruptos, os corruptores. A CPI tem essa responsabilidade de tentar, mesmo que seja um pouquinho, numa capital, numa ilha, lá no sul do nosso país, de tentar fazer um serviço decente e coerente. Eu gostaria de ver resposta diferente da senhora. A senhora tem ideia do custo que tem para essa casa legislativa ter esses vereadores sentados aqui essa tarde, com servidores, com a imprensa aqui presente? A senhora tem ideia do custo que gera para a população de Florianópolis? Para as pessoas que pagam os seus impostos e esperam uma resposta dos agentes políticos para a solução do seu país? Eu acredito que a senhora sonha assim com a mudança do país também.
Eu acredito que a senhora também sonha como milhares de pessoas de querer mudar. Mas não é dessa forma a senhora ficando em silêncio, sendo que a senhora é acusada dentro de um processo, investigado por um órgão, um dos que mais tem credibilidade neste país, que é a Polícia Federal, em que mancha nas páginas dos jornais a Prefeitura de Florianópolis, da capital do nosso estado, mancha os servidores da nossa cidade e a Câmara de Vereadores. E como guardião dessa instituição, os vereadores aqui presentes, membros dessa comissão, têm a responsabilidade de trazer o esclarecimento. Peço que a senhora repense a estratégia junto com a sua orientação dos seus advogados, embora seja um direito constitucional de a senhora permanecer em silêncio, mas repense da possibilidade de nos ajudar a fazer um momento diferente, fazer história nessa cidade, de tentar mudar também, com mecanismos, ou descobrir aonde estão esses mecanismos, de que maneira que eram feitos e que a gente possa evitar que acabem sangrando os cofres públicos da nossa cidade. E se tiver alguém que tiver que acusar, que nos traga aos trabalhos dessa CPI, para que a gente possa, com os trabalhos, encaminhar ao Ministério Público e tentar buscar a punição dos responsáveis. Se a senhora acredita que não é responsável por uma articulação, ou não faz parte dessa articulação, mas a senhora tem contatos com pessoas que supostamente estão envolvidas. Então eu peço para a senhora pensar, o custo que é para essa tarde nós estarmos aqui sentados à sua frente, querendo ouvir respostas, e a senhora, que por muitas vezes teve contatos com os supostos envolvidos, se nega a responder com o seu direito debaixo do braço, mas tirando o direito das pessoas lá fora de ter o conhecimento pleno do que realmente aconteceu. É uma pena. Espero que da próxima vez a senhora possa nos trazer resultados mais concretos a esta CPI. Pergunto aos senhores vereadores se tem mais algum questionamento a fazer. Diante da falta, pela estratégia dos advogados, da dona Aline, pela falta de interesse em responder as perguntas, suspendo a presente sessão desta CPI, convocando em seguida com o senhor Luiz Henrique Moreira, também da SINASC. Antes de encerrar, eu queria só pedir aqui que a dona Aline assinasse esse termo de depoimento que presta aqui ao final da CPI, junto de seus advogados, colocando justamente a possibilidade dela de utilizar o direito de permanecer em silêncio. Dou por encerrada a presente sessão.